Vamos lá, amigos. Vocês sabem essa história desse padre, tá? E a gente precisa colocar os pingos nos is pra vocês entenderem a timeline do problema. Nós nunca tivemos nada contra nem a favor desse sujeito. Na verdade, a gente pouco comentava sobre ele. No máximo, a gente já sabia que ele era um padre petista, coisa que ele é e sempre foi. Ele é um padre do PT. Ele também é um padre com posições um tanto quanto estranhas, né? Um cara muito heterodoxo dentro de qualquer doutrina séria que você possa ter na Igreja Católica. Mas tudo bem. Eu, pessoalmente, já tinha lido muitas matérias, especialmente as que o Reinaldo Azevedo fez anos e anos atrás, tratando dessas histórias mal resolvidas sobre ele e jovens, tá? Ações que tem, uma pajeiro que ele deu, porque ele estava sendo subornado por um jovem, a história toda é muito estranha. Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu sei que, enfim, são histórias que se você entra no processo de ler, você ficaria enojado. Mas eu não vou entrar em detalhes, eu já apenas sabia disso. Arthur, no ano de 2020, foi pré-candidato a prefeito de São Paulo, e quando pré-candidato, ele começou a pesquisar os temas. Um dos temas foi o centro. E a gente descobriu, coisa que todo mundo sabe, que o centro de São Paulo não apenas tá um nojo, e que há uma conexão entre moradores de rua, ONGs que recebem dinheiro da prefeitura, tem ONGs que não recebem dinheiro da prefeitura, mas fazem captação privada, especulação imobiliária, e também a própria Cracolândia, a gente que defende Craco resiste, então existe uma interconexão numa tomada do centro por parte de moradores de rua e do crime, e de ONGs e figuras como esse próprio padre, que exercem um papel político na região, impedindo, veja só, o poder público de tomar qualquer medida para resolver o centro de São Paulo. São Paulo não é uma cidade qualquer. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul do mundo. São Paulo deveria ter um centro vivo, pujante, comercial, limpo, com as pessoas ganhando dinheiro, comércio vicejando, estudantes pra lá e pra cá. É a vitrine da cidade o centro, mas não. O centro de São Paulo é um lugar onde os paulistanos têm vergonha. E se qualquer prefeito tenta fazer qualquer coisa, ele é barrado na hora por uma instituição que é o Padre Júlio Lancelotti. Nós fomos pesquisar, o Arthur pesquisou, e aí começa a ouvir de todo mundo na rua histórias das mais estranhas sobre o padre, sobre as estranhas predileções desse sujeito. E aí, um belo dia, mandaram pro Arthur Duval o vídeo, esse vídeo que ficou famoso. Mandaram pra ele e falaram, ó, essa história aqui é real e tal, isso aqui é grave. E isso vai na mesma linha de todas aquelas acusações passadas que esse sujeito já recebeu. O Arthur viu, todos nós vimos o vídeo, enfim, ele tá no Twitter, e teve gente que já botou no X-Vídeo, isso aí já, né, o vídeo é nojento, né, o vídeo ele vai na linha de que o suposto padre está conversando com um jovem, menor de idade, por vídeo, e ele começa a fazer atos libidinais dentro de uma espécie de uma sacristia, e o cenário, no fundo, é literalmente um lugar onde ele já deu entrevista e gravou vídeos, um lugar que ele frequenta, aparentemente. Pois bem, a gente viu aquilo e falou, cara, isso aqui é bizarro, vamos fazer uma perícia. Porque pode ser mentira. Pode ser alguém que é inimigo do padre querendo botar a gente no meio. A gente não vai ficar se envolvendo numa mentira. Arthur Duval, do próprio bolso, pagou uma perícia com o perito Onias, que é um perito famoso, já trabalhou no governo e tal. E a perícia falou, é verdade, é o padre, não há alterações no vídeo, tal. Arthur comunicou, ó, isso aqui. E ele foi alvo de inúmeros ataques. Pra vocês verem, toda vez que o Arthur abordava, não isso, mas qualquer questão envolvendo o padre na campanha, como por exemplo, o domínio que o padre exerce no centro de São Paulo, o Arthur era condenado automaticamente. O vídeo com a perícia foi enviado para todos os veículos de imprensa de São Paulo e do Brasil. E adivinha? Ninguém fez nada. Ele foi enviado, inclusive, para sites bolsonaristas. Ninguém fez nada. Influenciadores católicos, bolsonaristas. Ninguém fez nada. A Arquidiocese de São Paulo recebeu os vídeos em 2020. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E pelo contrário, a defesa desse cara era uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu. Nada, absolutamente nada contra esse sujeito andava. A gente falou, gente, estamos enfrentando aqui, parece assim, o bichão. O cara é o cara mais, com as costas mais quentes que existe. Nem vale a pena ficar nessa briga, a gente tem mais o que fazer. A gente tinha uma campanha, prefeito, pra tocar. E a nossa parte estava feita. O Arthur recebeu um vídeo, ele periciou, mandou pra autoridade competente e nunca divulgou o vídeo. E essa é a parte mais importante. O Arthur foi vender ele como um demônio, cara. O Arthur foi atacado de todas as maneiras e nunca divulgou o vídeo do padre. Ao mesmo tempo, o padre nunca processou o Arthur, dizendo que o Arthur tava mentindo, que o Arthur forjou o vídeo. 1 ano ou 2 anos mais tarde, veio uma matéria da Piauí querendo dar a entender que nós forjamos o vídeo, né? Como base, eles queriam construir a ideia de que nós tínhamos um estúdio para edição de deepfake, sendo que tecnologia de deepfake é uma tecnologia recente, o vídeo é de 2019, e a tese deles é que o Guto se passou, e a tese ela era baseada no depoimento de um cara que, na própria matéria, dizia que ele tentou um cargo no mandato do Rubinho, que então era do MBL, e não conseguiu. Ou seja, o cara não consegue um cargo, que ele queria um cargo de mais ou menos 10 mil reais, não conseguiu,
E aí, portanto, ele vai denunciar algo sem nenhuma prova. Obviamente, a Piauí trata aquilo como se fosse um fato em si, uma verdade, né? Não, isso aqui é um fato dado. O cara denunciou o Guto e ainda fala que ele queria um cargo com 10 mil reais. Mas, né, a gente olhou e falou assim, gente, isso é mentira. E ficou por isso mesmo. Mas pra esquerda e pros defensores do padre, não, está comprovada a mentira. A questão é que no final, agora, de 2023... voltou a andar esse assunto do padre, veio à tona esse assunto por conta de uma CPI que estava sendo convocada pelo Rubinho, lá pela Câmara dos Vereadores de São Paulo. O padre, ele ativou todos os seus defensores, e volta a falar, foi do presidente Lula, a Janja, ministros do STF, ministros do governo federal, artistas, jornalistas, todo mundo, padre, até que, próximo do Réveillon, vazam o vídeo do padre nas redes sociais. Aí as pessoas começam a falar, ok, parece ser ele, e viralizou bastante. Veículos de imprensa começam a se falar, mas eles têm medo de entrar. E isso é uma verdade, a imprensa tradicional tem medo, ela finge que o assunto não existe. A revista Oeste, nesse ínterim, faz e pede uma perícia, contrata um perito, e o perito atesta que o vídeo é verdadeiro. Paralelamente, o site Fórum, um site de notícias falsas ligado ao governo federal, ele vai e não é que faz uma perícia, ele pega um perito que faz um documento tosco falando que não é, mas a perícia em si não há. Não há uma perícia em si. Tanto que é o que tem menos páginas. Ele fala, por exemplo, que ele erra a data de quando foi feito o vídeo. E a perícia dele, quando nós vemos que depois que o Greenhalgh se torna advogado do padre, a perícia dele vai muito mais servir como uma tentativa de gerar fumaça do que qualquer outra coisa. Porque qual é a defesa que o Greenhalgh tá fazendo do padre? É o seguinte, tem laudo falando que é verdade, tem laudo falando que é mentira, então, né, então não é nada, né? Porque tem essa confusão. Laudo hoje tem laudo pra qualquer coisa. E aí, os defensores do padre, e este é o ponto mais interessante, meio que tiram o pé, depois do laudo da Oeste, e só resta uma militância em rede social atacando sem parar o MBL, porque parece que eles acharam, acho que vamos atacar o MBL, que é o MBL que tá tocando isso, sendo que não é. E aí ataca a Amanda, ataca o Kim, me ataca o Guto. Eles estão atacando todo dia, achando que isso é uma grande articulação do MBL, ou tentando abafar o assunto, cancelando o MBL, mas não tá rolando, por diversas razões. Primeiro porque o MBL não tem a brecha que eles imaginam pra eles nos atacarem e gerarem um dano. Hoje estão atacando o Kim, por algo que o Kim não fez. Amanhã, sei lá, vão me atacar. Depois de amanhã vão falar que o Arthur soltou o áudio da Ucrânia. Eles estão desesperados. Só que as coisas com relação ao padre estão andando. E mais, o que restou na defesa, agora que as coisas estão andando, é só um núcleo de gente produzindo notícia falsa. Cadê o Boulos defendendo o padre? O Glauber Braga, deputado do PSOL, apagou os seus comentários defendendo o padre. E é um sentimento geral de tirar o pé. Afinal de contas, estamos em 2024, ano eleitoral. E aí todo mundo vai tirando o pé, o padre vai ficando meio que sozinho, e as costas quentes ele não ficam tão quentes assim. Porque vai parecendo que, né, de acordo com as perícias, tem algo muito estranho aí no comportamento desse senhor. A Arquidiocese de São Paulo recebeu agora a denúncia. E pela primeira vez, ela recebe a denúncia envolvendo essas imagens do padre, sabendo que existem laudos que afirmam que era ele, e ela vai precisar se posicionar sobre esse tipo de assunto. A gente sabe muito bem como é que a imagem da Igreja Católica no mundo inteiro sobre esse tipo de tema. A Igreja Católica, ela é ferida quase de morte em sua reputação por conta de casos envolvendo crianças. Vocês sabem disso. Não vamos aqui, né? E por muitas vezes, como aconteceu nos Estados Unidos por muito tempo, eles tentam abafar o assunto. A Igreja Católica vai fazer isso aqui no Brasil? Se o assunto é grave, vale aquela máxima. A mulher de César não tem que apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta. O caso é, no mínimo, estranhíssimo. E os casos anteriores são estranhíssimos. Essa é a imagem que a Igreja Católica quer passar? Segunda coisa, se a esquerda tá abandonando esse sujeito, começa a ficar claro que o interesse nele era político. Nunca foi interesse vamos dizer, nos pruridos religiosos dele, nem no trabalho social que ele faz. Eu vou falar pra vocês o que rola. No fim do dia, o interesse é o interesse sobre especulação imobiliária para uma possível intervenção no centro de São Paulo, que vem acontecer em alguma prefeitura, em que algumas pessoas ficarão multibilionárias. Há essa política de destruição de uma determinada área, para depois uma intervenção nessa área, urbana e tal, com construção de prédios, reformas e tal, em que alguns grupos de empreiteiros vão ganhar dinheiro e outros não vão ganhar dinheiro. Não pensem que movimentos como o Movimento Sem Teto não sejam exatamente sobre isso. Sobre justamente a tal da especulação imobiliária que eles tanto atacam. Há interesses muito grandes nessa história toda. Isso se a gente não for para outra área. Porque como a gente viu nos Estados Unidos, no caso Epstein agora, pessoas com predileções estranhas em muitas áreas, elas costumam se reunir, elas costumam ser pessoas em posições de poder e parece que é uma proteção comum. Eu costumava achar isso teoria conspiratória. Depois que eu vi o caso do Epstein, agora que as coisas estão saindo, você me desculpa, eu não acho teoria conspiratória nenhuma. Mas, ainda mais quando eu vejo as reações que rolaram com relação àquele filme Sound of Freedom, em que a esquerda ficou indignada com um filme que tratava sobre abuso de crianças. Eu falei,
começa a soar estranho pra mim. É aquela famosa, não é que eu acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Começa a ficar um tanto quanto estranho. E aí eu peço pra você temperança e digo pra você, busque sempre a verdade. Não tenha medo de buscar a verdade sobre isso. O caso é muito grave pra fingir que é um maior problema na vida pessoal. Eu sou contra a invasão da vida pessoal das pessoas, mas o sujeito é um padre, ele fez um voto e aparentemente, se for verdade, ele, né, essas predileções dele estão cruzando algumas linhas, tá? Então, busque a verdade, entendendo que esse sujeito é um sujeito político, e entenda que nem todo mundo é feito do mesmo material. Lembre-se que o Arthur Duval tinha tudo isso na mão, num período eleitoral, sendo atacado e não fez uso em nome da verdade, mesmo com a perícia na mão. Deixa a justiça cuidar. Melhor a justiça cuidar do que eu falando aqui como candidato. E lembre-se que o fato do Arthur ter trazido o Saturno em 2020 tem conexões e tem a ver com a própria cassação do Arthur. Vocês sabem, essas pessoas que estão indignadas e estão defendendo o padre são as pessoas que ficaram indignadíssimas com o áudio do Arthur. Vocês acham que elas ligam pra isso? Vocês acham que eles têm algum tipo de preocupação humana ou moralista com alguma coisa? Chega a ser patético. A gente sabe, porque a gente recebeu recados naquele período de 2020, e essa é a revelação importante que a gente vai fazer pra você. Que falavam, vocês se meteram com gente que não deveriam se meter. O Arthur especificamente se meteu com gente que ele não deveria se meter. Deputados estaduais falaram isso pra gente. Falaram, cara, a gente tá recebendo ligações de que a gente não costuma receber. Até que em 2023, ano passado, um ex-deputado estadual comentou isso com o próprio Arthur. Falando, cara, você se meteu com aquele padre, você já tava no alvo há muito tempo. Eu não sei garantir, porque política ela é feita de muitos elementos, e o Arthur estava sendo cancelado nacionalmente, sim. Eu não sei garantir que o Arthur foi cancelado exatamente por isso. Ou que o Arthur foi derrubado exatamente por isso. Mas eu posso colocar pra vocês, dadas as falas de todo mundo, que uma das razões para o Arthur ter perdido o mandato e dos deputados terem agido com tamanha violência, contrariando até a política interna que tem nas casas de autoproteção, foi isso. Foi isso. E isso dá o tom do poder que esse homem tem. Um cara com esse poder, com as posições políticas que tem, e se comprovado, com certas predileções estranhas que tem, esse cara deve ser tratado como uma abominação. E a sociedade brasileira vai precisar fazer uma escolha. Ou naturaliza isso, ou combate. Do jeito que tá a moral do brasileiro, tá mais fácil naturalizado do que qualquer outra coisa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês.